Olá pessoal, tudo bem? Prazer, sou Rafael Bandeira e sejam bem-vindos a mais um Coffee Express do MedCoffee. Nesse Coffee Express vamos falar sobre cirrose e conceitos gerais, tá? Na aula de cirrose e conceitos gerais, nós abordamos que a cirrose, por conta de uma desestruturação da arquitetura lobular, pode cursar com insuficiência hepática e com hipertensão portal. E a partir daí a gente vai ter complicações clínicas decorrentes disso, tá? Por exemplo, a hipertensão portal, ela pode evoluir, fazer com que o paciente evolua com ascite, com peritonite bacteriana espontânea por causa da infecção dessa ascite, com hidrotórax, que é acúmulo de líquido no espaço pleural, aí parecido com ascite, que é acúmulo de líquido no peritônio, varizes esofágicas e gástricas, que podem inclusive evoluir com hemorragia digestiva alta, circulação colateral, mostrando aquelas aranhas vasculares no paciente, tá, o exame físico, esplenomegalia e, por consequência, hiperesplenismo, com plaquetopenia e até mesmo pancitopenia. Por conta da insuficiência hepática, a gente pode ter aí hiperestrogenismo, que cursa, por exemplo, com sinais de telangiectasia, ginecomastia, eritema palmar. A gente pode ter também o hipoandrogenismo, que a gente vai ter uma atrofia testicular, redução de pirificação, redução da massa muscular, coagulopatias, hipoalbuminemia, já que o fígado está produzindo menos fatores de coagulação, menos albumina, icterícia por causa de um prejuízo da metabolização da bilirrubina, imunodepressão. E a gente também pode ter causas outras que aí é um mix de insuficiência hepática, de hipertensão portal, tais como encefalopatia hepática, síndrome pulmonar, síndrome renal e carcinoma hepatocelular. E aí, uma dessas consequências clínicas, na verdade, o nosso diagnóstico de cirrose, ele vai se basear basicamente na anamnese, no exame físico desse paciente com essas consequências clínicas. E aí, às vezes, a gente vai usar exames laboratoriais para também ver essas consequências clínicas, vai usar ultrassom de abdômen para ver essas consequências clínicas, para ver sinais de cirrose no fígado, tá certo? Podemos lançar mão da biópsia, mas apenas em casos específicos, às vezes, na maior parte das vezes, para dizer que o paciente é cirrótico, a gente não precisa da biópsia, certo? E a gente pode lançar mão também da elastografia hepática para a gente ver se o fígado está mais rígido, porque se o fígado estiver mais rígido, a gente vai sugerir também que seja cirrose. Lembrando que a elastografia hepática pode ser feita por ultrassonografia, que é o mais viável, mais feito no dia a dia, ou até mesmo por ressonância. De etiologias da cirrose, gente, as três principais são álcool, hepatite C e MFOD, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Álcool você vai explicar pela história clínica, hepatite C pela sorologia, que vai ser uma triagem, e MFOD você vai identificar pelo histórico de síndrome metabólica do paciente e exclusão de outras causas. Mas a gente sabe que a gente tem também hepatite B, que a sorologia vai ajudar, a hepatite autoimune, que a gente tem os anticorpos, que é antimúsculo liso, anti-LKM1, FAM, eletroforese de proteínas ajuda, que vai mostrar um aumento de gama-globulinas, policlonal, né, no caso. E aumento de GG também, imunoglobulina G também tem esse aumento na hepatite autoimune, na hepatite autoimune, tipo 1 e tipo 2, os dois têm aumento de GG. Colangite biliar primária também pode evoluir com cirrose, tá? O grande marcador aqui é o anticorpo antimitocôndria. Colangite esclerosante primária, que é associada com doença inflamatória intestinal, principalmente retocolite. A gente tem estenoses na árvore biliar, tanto de vias biliares intra e extrahepáticas, aí o ultrassom ou a colangirressonância podem ajudar. Hemocromatose, que é uma doença de metabolismo do ferro, que a gente vai suspeitar com aumento da saturação de transferrina, com aumento da ferritina, e confirma com a dosagem, com a dosagem de testes genéticos, tá certo, por hemocromatose. Doença de Wilson, que a gente teria com valores de ceruloplasmina baixos, que a gente também vai suspeitar quando tiver a presença de anéis de Kaiser-Flash na lâmpada de fenda, no exame oftalmológico. Também na doença de Wilson a gente pode confirmar com a dosagem de cobre na urina de 24 horas. Deficiência de alfa-1-antitrypsina, que aí a gente vai dosar alfa-1-antitrypsina séria e confirmar com testes genéticos. E quando a gente não acha a etiologia em si, criptogênica. A gente falou também na aula que a gente precisa estadiar a função hepática, tá? E os dois principais scores que a gente tem são o Child-Pugh, que é o mnemônico é beata, que é de bilirrubina, encefalopatia, ascite, TAP, que é o tempo de protrombina, ou INR, e o A, finalmente, de albumina, tá certo? Então a gente precisa ter esses 3 exames laboratoriais e 2 de exame clínico da encefalopatia e da ascite. E a gente tem também o MELD, tá? O MELD, ele usa só 3 variáveis, que são 3 laboratoriais, que são BIC, tá? Que é bilirrubina, INR e creatinina. Então a diferença aqui do MELD é que o MELD usa creatinina, não usa albumina, e o Child-Pugh usa albumina, não usa creatinina e usa 2 parâmetros clínicos de complicação, tá? E aí, quanto à hipertensão portal, é importante destacar que a hipertensão portal não necessariamente é uma cirrose, tá?
a gente pode ter hipertensão portal pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Na pré-hepática, o principal que a gente tem é a trombose de via porta e veia esplênica. No caso da veia esplênica, a gente vai ter uma hipertensão portal segmentar, tá? Que cursa só com varizes gástricas, não cursa com varizes esofágicas. Na pós-hepática, a gente tem causas cardíacas, como ICC e uma pericardite constrictiva, ou mesmo a trombose de vasos suprahepáticos, que é o que a gente chama de síndrome de Budd-Chiari. Das hepáticas, a gente pode ter a sinusoidal, que é a clássica, que é a cirrose. A gente pode ter a pré-sinusoidal, que é na tríade hepática, tá certo? Que a gente vai ter, onde a gente tem a tríade é composta por vênulas decorrentes da veia porta, tá certo? Por arteríolas da artéria hepática e por ducto biliar, tá certo? E as principais causas de pré-sinusodal são histossomose, HNR, que é a hiperplasia nodular regenerativa, colangite biliar primária também numa fase pré-cirrótica e sarcoidose. Da pós-sinusoidal, a principal representante que a gente tem aqui é a doença hepática veno-oclusiva, que é uma doença enxerto hospedeiro decorrente aí do transplante halogênico de medula óssea, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero aí que, se precisarem de mais detalhes, assistam a aula completa, tá? E nos vemos aí nos outros Coffee Express. Abração!